Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com ele, Luiz Felipe. Salve, Felipe. Irmãozão, beleza? Obrigado aí. É um prazer estar aí conversando com você, mano. Pô, irmãozão, que prazer. Primeiramente, queria começar agradecendo de coração por ter aceito esse convite de estar participando do canal. E, primeiro de tudo, irmãozão, queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho da sua história, da sua origem. Então, fala aí, galera. Meu nome é Luiz Felipe, sou atleta do UFC. Sou nascido e criado em Paraibuna, São Paulo, interior. Hoje morando em Taubaté aqui, que é interior de São Paulo também, bem perto de Paraibuna. E aí, tamo aí, cara. Vim bater um papo hoje aí. Espero que a gente converse bastante e vocês consigam me conhecer um pouco melhor aí. Cara, eu queria que você começasse, meu amigo, falando um pouquinho pra gente de como começou a sua história junto com as artes marciais, de onde, como é que era seu início, você começou no jiu-jitsu, já tinha mentalidade de MMA, como é que foi seu início de carreira? Como é que você começou no mundo das artes marciais? Cara, eu comecei no jiu-jitsu. Lá em Paraibuna, eu treinava com meu mestre, Eduardo Simão. Aí eu treinava só jiu-jitsu e tal, mas aí eu já assisti umas lutas de MMA, mas nunca pensei em lutar, sabe? Eu competi nos campeonatos de Gil na época e tal. E nisso, cara, eu faixa marrom de jiu-jitsu. Eu brigava muito na rua, tá ligado? Dava uns problemas lá na época. E aí tinha um cara que era secretário de esporte lá, o Everton William, o Ratão. Esse cara falou pra mim, pô, vou arrumar uma luta de MMA pra você, mano. Você tem coragem? Eu falei, pô, arruma lá, mano, arruma lá que eu faço, vambora. Aí ele arrumou, cara. A gente foi nessa primeira luta, não deu certo, mas aí já fizemos uns contatinhos lá tal, e aí ele foi e conseguiu arrumar uma outra. Aí eu lutei, foi amador até, ganhei. Aí, pô, falei, caramba, da hora, gostoso. Mas aí era amadorzão, de capacete, caneleira, assim, putz. Falei, mano, quero lutar sem nada, né, velho? Quero sair na mão. E aí ele foi e arrumou uma outra, cara, que foi um evento do Babuíno até, era o Golden Fighter, eu acho que era esse o nome. E aí, pô, lutei com um cara do Babuíno mesmo, o evento era pro cara, tal. E aí eu fui e nocauteei ele, cara. Nossa, daí aquilo ali deu um negócio em mim, falei, caralho, é da hora essa parada, quero viver isso. Só que, pô, morando em Paraibuna, não tinha contato, não tinha tanta oportunidade, sabe? E isso aí acabou que deu uma esfriada em mim ali, que daí não consegui arrumar mais lutas e tal. Aí eu fui meio que dando uma relaxada. Aí foi quando eu tive a oportunidade de ir embora pro Rio e treinar num time de luta mesmo, né? De um MMA e tal. Que na época eu treinava jiu-jitsu, fazia um kickbox, mas era bem pouco. E aí eu fui pro Rio, comecei a treinar MMA mesmo e ali foi deslanchando a minha carreira. Que bacana, meu amigo. Você já veio para o Rio como profissional ou ainda estava na fase de adaptação de amador para profissional? Eu já tinha feito uma luta profissional, que eu só fiz um amador, né? Eu fiz um amador e já Sim. fiz outra profissional. Então eu já fui profissional. Sim. Aí, então, aqui até constando aqui no Tapology, você ganhou a primeira luta, né, contra o Paulo César, que nem você falou, no nocaute, justamente, no evento do cara, Aham. e acabou que na sequência você teve um revés, né, você acabou perdendo a sua primeira por decisão, e com isso eu queria que você falasse também um pouquinho de como foi para você também lidar, né, com essa frustração logo de cara, né, querendo ou não, muita gente tem uma sequência, acaba perdendo a primeira, você não, acabou que infelizmente tomou esse revés logo de cara. E como é que ficou sua cabeça na época? Se isso abalou seu psicológico ou não? Se você já tinha uma mentalidade de não, é isso que eu quero para minha vida, vamos seguir, isso só foi uma fase. Cara, foi bem tranquilo pra mim, velho. Foi tranquilo, assim, até porque eu perdi a luta de um jeito bem bobo, assim, sabe? O cara. Pô, eu tinha jiu-jitsu, só que eu acabei querendo trocar jiu-jitsu, sabe? Eu acabei lutando jiu-jitsu em vez de lutar MMA. E aí aquilo ali foi até bom pra mim, sabe? Porque depois dessa luta nunca mais eu aceitei ficar por baixo. Falei, nunca mais eu fico por baixo de ninguém. Pode acontecer? Pode, mas pô, eu dou o máximo pra sair dali, cara. Então eu perdi essa luta desse jeito, sabe? Então na época assim foi tranquilo pra mim. Eu tinha acabado de chegar no Rio, então eu tipo assim tava meio ainda, né? Tinha acabado de chegar, não tinha nem me habituado ainda, tal, não conhecia ninguém. Então depois eu fui começando a conhecer a galera, porque eu acho que assim na luta é importante você estar com pessoas que você conhece, que você gosta, tal, sabe? Então, daí depois que eu comecei a me enturmar com a galera, e aí foi indo
foi seguir na carreira. E aí, então, você conseguiu uma boa sequência de vitórias, né? Com finalizações, nocautes, foram um todo de 5 vitórias consecutivas. Aí acabou tendo um segundo revés e você meio que acabava picopocando muito em diversos eventos, né? Você acabou que não fixou em si um evento, aí você pegou um evento que hoje em dia está mais popular, né? Que é o SFT, até por ter sido um. Hoje em dia está sendo uma porta de entrada para diversos lutadores, né? E queria que você me dissesse como é que foi para você também na época chegar num evento de maior relevância, assim, vamos colocar, e acabar tomando um nocaute, sendo assim esse seu segundo revés. Eu, por exemplo, tenho um amigo que é particular que ele recentemente lutou no Gladiadores do Futuro, que é o quadro agora do SFT, e para ele via com uma grande oportunidade. E com isso, ele me contou que, cara, ele começou a se tremer todo no vestiário. Na hora de botar a bandagem na mão, ele começou a tremer e começou a pedir pro mestre dele cortar a bandagem, porque ele estava se tremendo todo, porque na cabeça dele era uma grande pressão psicológica estar no evento e estar num evento sendo televisionado para muita gente, que era uma porta de entrada para outros eventos, como por exemplo o LFA. E nisso ele acabou tomando um revés, tudo, e ele está ainda se recuperando dessa situação que ele acabou tendo, mas como é que você encarou na época, ainda mais por ter sido um nocaute, né? Seu primeiro nocaute até então? Cara, mano, eu não, cara, eu não ligo tanto, sabe, velho? Eu, assim, eu não gosto de perder, né? Jamais eu acho que ninguém gosta, tal. Mas eu acho que, assim, eu não ligo tanto por, ser nocaute ou finalização. Pra mim, derrota é derrota, todas é a mesma coisa. E, pô, essa luta, cara, foi uma luta até, putz, eu tava muito bem na luta, cara. Tinha dado uns 3, 4 knockdown no primeiro round, dei down no segundo round, e aí, cara, eu morri no gás, sabe? Eu cansei muito. Então, no terceiro round, eu já tava ali, pô, cansado mesmo, cansado. E acabou acontecendo isso. Eu tomar uma mão, sentir cansado, né, cara? Você já não tá mais com aquele queixo tão firme. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que assim não me abalou em nada, sabe? Tanto que eu lutei no outro final de semana, se você olhar, eu lutei no outro final de semana depois dessa luta e já voltei ao caminho das vitórias e aí acabei, acho que perdendo de novo, foi, acho que 2 lutas depois, que eu lutei o Max Fight, que foi a única luta que eu fiz no 8-4. Depois, agora eu assinei no Contender, no UFC, eu assinei de 8-4, mas até então ali eu só lutava de 7-7. Eu acho que assim, para mim é tranquilo, cara. A derrota nunca me abalou, assim, nunca me frustrou, sabe? Nunca fez eu achar que, pô, não é para mim, não dá. A única coisa que fez é, tipo assim, eu aprendi mais com elas e, pô, dá uma desanimada, porque ninguém gosta de perder, né, cara? Ainda mais eu sou competitivo pra caramba, então a derrota, querendo ou não, dá uma mexida mais com isso, sabe? Com o brilho da gente, com um pouco do ego até, né? Mas de pensar que, não, não é para mim, que é isso, é aquilo, nunca deixei a derrota fazer isso, sabe? Bacana. É um pensamento muito bom, muito bom. Eu acredito que todos os lutadores deveriam pensar assim, porque a derrota, infelizmente, faz parte, são ossos do ofício. Inevitavelmente, uma hora vai acabar chegando. Pega o exemplo, por exemplo, do Topuria, que era tido como bicho-papão, era cotado para ser o maior de todos os tempos do UFC, perdeu, faz parte. Faz Aham, parte, cara. É é isso, assim, é assim. é um jogo, né, cara? Exato. Exato. Para alguém sorrir, alguém tem que chorar, cara. É Infelizmente isso é mesmo, assim. Infelizmente é é isso assim. mesmo. Aí, então, que nem você falou, você acabou tendo essa derrota, né? Posteriormente, emendou uma baita sequência de nocautes, principalmente. Foi para o Chutou Brasil, né? Que aí eu diria que você chegou num evento de maior relevância, até aqui na Nova União. A gente chegou a cobrir recentemente um evento deles, chegou a competir outros campeonatos. E aí eu queria que você me falasse como é que foi então sua experiência aqui no Brasil, né? Porque posteriormente você acabou perdendo duas também, né? De toda forma, que assim. É normal, como você falou, essa questão de perde e ganha, você nunca te abalou. Mas eu queria que você faça de uma luta específica. Que eu tava dando uma olhada aqui, que você acabou fazendo uma luta de grappling com um cidadão que estava até recentemente lá nos pesos pesados do UFC, o Jailton Malhadinho. Cara, eu Ah, queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi essa história, como é que você acabou fazendo essa luta com ele, como é que foi para você também acabar perdendo essa luta, mesmo que fosse de grappling, mas, poxa, contra um adversário grandíssimo, né, cara? E de uma divisão que ele lutou no UFC de peso pesado,
você já está lutando agora de 8-4. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. Você achou que teve uma grande diferença física ou não? Ah, tem, né? O cara é muito forte, cara. Ele é um cara muito forte mesmo, assim, fora do padrão, né? E esse evento, cara, foi interessante. Era um torneio de tipo equipes, né? A gente representou até no meu time estava até o Caio Borralho também. A gente representou o time do Alfa Meio e ele representou o time do Thunder. Então era assim, era equipes, tal. Eu não lutei só, não era só eu e ele. Todo mundo lutou, até o Caio lutou com ele antes de mim, perdeu também. E aí eu lutei na sequência e perdi. E, cara, até hoje eu tenho uma lesão no meu ombro por causa desse dia, cara. Você acredita? Eu, ele me deu uma contra-queda assim, eu bati com o ombro no chão e até hoje eu tenho dor nesse ombro por causa desse dia aí. O cara é muito forte, cara. Ele é um cara gigante, né, velho? A gente já entrevistou aqui no canal dois lutadores lá do Galpão da Luta. Um tá até, inclusive, para ser postado na data que a gente está gravando essa entrevista. E, cara, eles me falam exatamente a mesma coisa. Até um parceiro meu, Felipe Franco, que recentemente lutou no UFC, ganhou Aham. até bônus, tudo. Cara, ele chegou comigo durante a entrevista e ainda falou assim: Meu irmão, você luta jiu-jitsu? Aí eu falei: Pô, eu luto jiu-jitsu, sou faixa azul, tudo. Aí ele, vem um dia aqui na Bahia treinar com um malhadinho. Eu, pô, cara, que isso? Tá me desejando mal, cara? O bicho, um tanque de guerra gigante, conseguiu chegar e tacar o Volkov pro chão? Pô, não quero nem saber o que ele faria comigo, cara. O bicho é muito grande. O bicho é muito Fala grande, pra muito. ele, é amigo ou inimigo, pô? Que convite é esse, cara? Que convite é esse? Até tomei um susto Pô, na hora, pô. mas da hora. Gente boa pra caramba, Não, gente Malhadinho é boa um cara demais, legal. o Malhadinho. Gente boa demais. E aí, posteriormente, você acabou tomando duas derrotas depois dessa luta. E nessa sequência, você acabou lutando também pelo LFC, ganhou, né? Nocaute. E conseguiu mais uma vitória até ser chamado para o Contender. E curiosamente, você acabou tendo algumas lutas canceladas, né, no Contender. Queria que você falasse um pouquinho também de como é que foi para você essa questão da preparação, até pelo seu adversário ter mudado 3 vezes, né? Então eu queria que você falasse como é que é também fazer um camp, o qual você começa para um adversário, muda para outro e depois ainda muda para mais um. Ainda teve uma diferença da data, que antes era em setembro, depois passou para outubro, apesar de ser uma semana, mas faz diferença, acredito eu, principalmente na questão do corte de peso. Então, cara, isso aí foi uma parada que, tipo assim, me atrapalhou e ao mesmo tempo pode ser que tenha ajudado. Eu acho que, assim, me ajudou a ser contratado, sabe? Por aceitar tudo ali, as mudanças, sem, né? Sem nem dar um palpite. Mas putz, isso atrapalhou muito a cabeça ali, né, cara? Porque você vem se preparando para uma coisa, daqui a pouco muda, daí você tá começando a mudar tudo. Na semana da luta, quase que mudou de novo. Então, cara, isso deu uma bagunçada bem grande, assim. Mas é o que eu falo, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, né, cara? A gente não adianta você ficar ali focado numa parada só, que eu até penso assim, luta é luta, né? Cada luta a gente está diferente. Eu falo por mim, se for ver lutas, a luta minha do Contender e a minha luta da estreia do UFC é totalmente diferente uma da outra, sabe? Então a gente tem que estar preparado para qualquer parada. E foi isso, mas deu uma bagunçada, cara, porque assim, era a última chance, né, na minha cabeça, assim, pô, tô com 31 anos, é a oportunidade da minha vida, eu tenho que ir lá, eu tenho que, não é só ganhar, né, tem que impressionar, tem que, né, chamar atenção pro cara, falar, pô, esse cara vale a pena estar no evento. Então, pô, foi uma pressão fodida, assim, e eu tenho dois filhos pequenos, né, cara, e você sabe que você que acompanha a luta aí há muitos anos, como pô, me lembra de mim no Chotô, né? Chotô lutei em 2020, 21, né? Muitos anos atrás, então, pra você ver, você acompanha há muitos anos, você sabe que é difícil, né, cara, o caminho da luta, o lutador no Brasil passa bastante dificuldade até chegar, então, porra, era a chance da minha vida. E eu acho que isso foi pior, essa pressão, por ainda ter mudado os adversários tudo, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer um bom trabalho e assinou, e agora é só seguir aí adiante, fazer um trabalho ainda melhor lá dentro.
Meu amigo, até falando um pouquinho ainda do Contender, porque você me falou uma coisa que é muito curioso, que é um relato muito interessante, que é unânime. Assim, o Contender, vamos colocar aqui, que é a entrevista de emprego mais difícil do mundo, porque não basta ganhar, tem que convencer. A gente pega o exemplo, por exemplo, do Marco Túlio Matuto, que ele foi para o Contender e mesmo ganhando, ele não foi contratado. Entende? Então é uma questão, cara, de você ainda por cima impressionar eles. E o que você diria para um atleta hoje que está indo para o contender, tá certo? Seu parceiro, né? Marcos Tailandês em breve vai estar Aham. disputando o Contender Series, se Deus quiser, voltando aí para Taubaté com o contrato assinado. Qual uma dica que você daria para ele para tentar relaxar um pouco, tirar esse estresse da cabeça? Porque, querendo ou não, sua carreira inteira que depende daquela luta. É uma luta que muitas vezes é um divisor de águas para a sua carreira. Qual uma dica que você diria, tanto para o Marcos, mas assim, para os lutadores no geral, de como lidar com essa pressão em específica do contender? Cara, é uma dica, é tipo assim, a gente falar é algo fácil, né? A gente na situação é uma parada muito foda. É, eu falo porque eu passei por isso, então eu sei o quão foda é, cara, essa pressão aí. Mas eu acho que assim, a gente tem que entrar como se fosse uma luta comum, cara. A gente, né, tá preparado, a gente treina, a gente abdicou muita coisa na vida para viver esse momento, né, cara? E eu acho que assim, pensar que, pô, vou me divertir, vou ganhar meu dinheiro, vou, né, dar um show ali, o mundo todo, né, vai ver isso aí. E, pô, o que eu penso sempre antes de entrar numa luta é se divertir, sabe? Porque eu acho que, assim, ali é o momento do show, né? A hora do show mesmo, a hora da diversão. Eu acho que o trabalho mesmo é o camp, é os treinos, tal, porque aí, porra, é desgastante todo dia, você ali, paulado, porrada todo dia. Mas é o dia da luta é o dia do show, o dia da diversão, o dia, né, de você mostrar tudo que você vem trabalhando. Então, a ideia para mim é essa, cara, é entrar lá com a cabeça de como se fosse uma luta comum, se divertir, né? Botar uma diversão ali, um foco de, pô, vou me divertir, vou curtir, não só levar só na brincadeira, né, mano? Porque é uma diversão mais, né, focado. Mas é isso, cara, é se divertir lá e entregar o trabalho que está sendo feito e vambora. E o tailandês, pô, falando dele, o moleque treina pra caralho, velho. Eu fico de cara, o bicho treina, treina, treina. Eu às vezes falo, caramba, mano, tá louco, o bicho quer treinar toda hora, tem que parar ele até. Eu já, no meu corpo já não tá acompanhando o ritmo, não. Se eu for seguir ele, nossa senhora, eu nem luto. Mas ele treina muito, cara, então com certeza ele vai dar um show lá. Tá bem pra caramba, eu tenho acompanhado, né, os sparring dele, o moleque é sinistro. Vai dar um show, com certeza vai vir com esse contrato. E ainda, quem sabe não seja o segundo bônus, né, do container, porque teve, na minha edição, teve o primeiro bônus, né, da história do container. Quem sabe ele não pode trazer um segundo. Numa lutaça, inclusive. Eu tive o privilégio de assistir. Você tava lá, né, Eu pessoalmente, tava, mas, cara, pô, eu vi pela televisão, cara. Pô, que luta, assim, que outra parada, lutaço, cara. cara. Outra parada. E o Marcos é um cara que eu acompanho há muito tempo, desde a época do LFA. Cara, ele como campeão do LFA, sempre se mostrou ser um cara muito agressivo, principalmente dentro do octógono, sempre querendo chegar e finalizar a luta da maneira que ele achar melhor, né? Afinal, nem sempre dá para finalizar, nem sempre dá para nocautear, mas o importante é encerrar a luta o quanto antes, acredito eu, para não também não cansar muito, né? Porque, pô, bater por 5 rounds, não, por 3 rounds já é difícil, imagina por 5. Pô, mas agora, meu irmão, você foi lá no contender, chegou, finalizou o seu oponente e, depois de um tempo, recebeu o convite para ir lá para Macau, na China, para poder enfiar a porrada num atleta local, cara. Eu queria que você falasse como é que foi para você receber esse convite, né? De você ir, querendo ou não, muita gente acaba estreando em Vegas, no Apex, e não, você já foi chamado para um evento importante, querendo ou não, que foi bancado pelo governo chinês, que foi o UFC Macau. E de toda forma, como foi para você ir para lá? Como é que foi sua experiência lá na China? E principalmente como é que foi enfiar a porrada no naquele chinês que tava com uma marrazinha, vamos falar que é verdade, estava um pouquinho marrento e chegou na hora e você conseguiu uma belíssima vitória.
ainda no primeiro round, com um diretaço que acabou entrando. Como foi para você estrear bem no UFC, conseguir esse nocaute e ter essa experiência de ir para um país como a China? Cara, maneiro demais, sabe? Pô, só de chegar lá, Macau é da hora, não sei se você já ouviu falar, mas várias placas são em português, é uma cidade que, porra, várias paradas mesmo em português, dizem que foi colonizada, eu acho, né, por brasileiros, não sei. Mas, pô, várias placas em português, assim, é uma cidade linda, cara. Pô, maneiro demais, uma Las Vegas, né, porque é cheio de cassinos, paradas. Então, pô, foi uma viagem muito louca. Tava com pessoas, porra, incríveis para mim, né? O Cris, a Kalinda, o meu mestre, né? O Simão, que, porra, desde o início está comigo. Então, cara, foi tudo muito louco, sabe? Foi tudo muito legal, até porque eu falei, pô, minha estreia vai ser da hora pra caramba. E a viagem foi cansativa, né? Pô, do outro lado do mundo. Mas, cara, para mim foi, putz, eu tava muito feliz. Eu tava vivendo, acho que um dos melhores momentos da minha vida, assim, de estar estreando no maior evento do mundo. E é o meu sonho, né, cara, que eu venho vivendo há anos dedicado a isso, a correndo atrás disso. Então, eu tava, pô, feliz pra caramba. E graças a Deus, né, cara, eu tava bem treinado. Pô, eu com o Cris ali fizemos um trabalho muito foda. O Bambam, que é um cara que é um treinador de boxe nosso lá, porra, me ajudou muito. Minha mão tava afiada por causa desse cara também, o Bambam é foda. E, pô, a gente tava muito confiante e mostramos lá, né? Fizemos um bom trabalho ali, entregamos o serviço do jeito que a gente queria, a gente planejou isso mesmo, né? Medir a distância, eu achei que o cara ia agarrar, então a gente ficou numa distância ali mais segura, tal, chutando a perna e botando as mãos. E, pô, deu certo. Foi incrível ganhar daquele jeito. E ainda mais lá na casa dos caras, né? E, pô, com a torcida deles, tal. É o que eu falo, assim, lá dentro não tem essa, não tem torcida, não tem nada, né? Lá dentro é eu e o cara e vambora. Mas a torcida chinesa é muito respeitosa, cara. Foi da hora pra caramba. A galera, pô, me acolheu depois lá, todo mundo querendo tirar foto e tal. Eu achei legal pra caramba. Foi muito louco. Foi da hora. Bacana, cara. Principalmente esse relato, né, de você já chegar na sua estreia e já ter uma fila de gente querendo tirar foto contigo, né, cara? Uma coisa, Aham. pô, imagino que deve ter sido, querendo ou não, uma emoção muito grande, né, cara? Porque é um reconhecimento, principalmente do seu trabalho. E, poxa, não é todo lugar do mundo que você chega, nocauteia um atleta local e o pessoal quer chegar e tirar foto com você. Então, mostra até um nível de. Assim, que eles são uma cultura muito diferente, né, dos chineses Aham. do brasileiro, no geral. Mas agora vamos falar que agora tem novidade. Vai lutar na França, né? Agora em setembro. Curiosamente, né? Você e o Marcos o tailandês vão lutar no mesmo mês, um grande mês, se Deus quiser, lá para VTT. E falar um pouquinho desse teu adversário, Mathieu Duclos. Se eu não estou enganado, Mathieu Duclos, Aham. ele é um atleta 10-3, perdeu pro. Ele só tem uma luta, assim, o UFC, que é no Contender, que ele acabou perdendo pro Matuto e acabou fazendo alguns eventos pela Europa e foi chamado agora para voltar para o UFC. Como você enxerga essa luta? Como você vê ela se desenrolando? Se você acha que o casamento é favorável a você? Se você acha que vai ser um bom encaixe técnico? Como você acredita que deve finalizar essa luta? Cara, eu acho que assim, eu não penso muito em favorável. Eu acho que qualquer luta é favorável pra gente. Lá dentro é 50-50, os dois tem grandes chances, né? E eu, cara, eu tô bem treinado, velho. Eu tô treinando, porra, com os melhores ali, Carlão me ajudando no camp, porra, o Cris, meu treinador, tem uma galera, um time foda ali por trás. Então é assim, cara, eu tô bem confiante. Estamos se preparando para sair na mão, que é o que eu gosto, né, cara? Eu gosto de trocar porrada, mas eu sou um cara do jiu-jitsu, né? Eu comecei no jiu-jitsu, minha carreira inteira no início foi jiu-jitsu até eu começar a treinar porrada. Então é assim, eu tô pronto para qualquer parada, cara. Se a luta precisar ir pro chão, a gente coloca para baixo, mas a ideia é sair na mão, se divertir, amarrar, morder o protetor ali e sair na porrada. Vamos embora. Meu irmão, falando agora um pouquinho de VTT, a gente teve a oportunidade, o privilégio de receber aqui o mestre Cristiano Nogueira. E queria que você falasse, né, como é que está sendo para você agora que você chegou na VTT
E como é para você também essa mudança, né? Que você teve muitas mudanças de academia ao longo da sua carreira, né? Saiu do Rio, agora está em Taubaté. Como é para você? Qual o diferencial da VTT você consegue enxergar? É o material humano? É também a parte de conhecimento? Christian Nogueira, assim, um mestre sensacional. A gente está falando assim de um dos tops na minha visão do UFC, junto assim é, do Diego Lima, por exemplo, assim, um dos grandes, principalmente de São Paulo, sem sombra de dúvidas, no quesito MMA, o Christian Nogueira é sensacional. E qual é o maior diferencial da VTT? O que, que você acha que está fazendo de diferença até na sua carreira? Até porque a gente está vendo uma grande diferença depois que você entrou da sua luta do Contender, que nem você falou, teve uma grande diferença para sua estreia, até porque foi uma luta no Contender que eu senti que você estava um pouquinho mais acuado, não sei se essa também é a sua visão, até pelo nervosismo e tudo, talvez seja uma Uhum. interpretação equivocada minha, mas estava um pouquinho mais acuado, e quando você chegou lá na China, cara, parecia que você se sentia em casa, seu jogo, principalmente no strike, se desenvolveu muito bem. A gente está falando de uma academia que, poxa, tem simplesmente o Carlos Prates, que é um dos melhores strikers em atividade do UFC. Então, qual é o principal diferencial da VTT? Cara, de verdade é um lugar que eu posso ser eu, tá ligado? Que eu sou eu, porra, os caras me acolheu ali de uma forma, porra, da hora demais. Me dou bem com todo mundo, a gente, pô, é gostoso o ambiente, sabe? A energia da academia ali, todo mundo unido, todo mundo, pô, se fortalece verdadeiramente, sabe? Então, eu acho que isso tem me ajudado muito, assim. Eu sou um cara de muita conexão, então se eu não tiver muito conectado com o time, eu acabo meio que, ficando meio, sabe? Meio com a cabeça bagunçada. E então ali, cara, eu me encontrei, mano, tô com os caras, da hora. Pô, parte de tocação, não preciso nem falar, né, mano? Se a gente vê pelo Carlão e até pelo time inteiro da VTT, todo mundo que luta ali, você vê que é só cara sinistro, é só guerra em todos os eventos que tem aí que a galera luta. Vê o tailandês aí também, pô, já é uma grande prova que ali o nível de trocação é muito foda. Então, eu vejo que eu evoluí muito, assim, sabe? E eu acho assim, eu bem treinado, eu posso chegar muito longe. Então, eu tô num lugar que eu tenho vontade de treinar, sabe? Eu tenho vontade de estar na academia, eu tenho vontade de estar com a galera. Então, eu acho que isso aí vai me ajudar muito, cara. Cada dia mais. Já tem me ajudado, já, que nem você falou, o jeito que você me viu na China, eu entrei ali confiante, me sentindo em casa, mas é porque eu tava com as pessoas certas, assim, no momento certo, sabe? Bem treinado, eu sabia que eu estava bem treinado, eu sabia que eu estava pronto para aquilo ali. E é isso, cara. Eu, assim, tô feliz pra caramba de ter conhecido o Cris. Pô, mestrão sinistro, cara. O Cris é um cara diferente. Eu com o meu mestre Simão, a gente conversou muito sobre isso, sabe? Que o meu mestre Simão, pô, é um cara que nunca me prendeu, assim, sempre falou, pô, vai atrás, tal. Ele sabia que ali em Paraibuna não ia ter o que ele fazer comigo. Então, um cara que me empurrou para mim ir pro mundo mesmo e para mim conseguir viver isso hoje, sabe? E aí ele falou, até hoje, ele falou, caralho, velho, você conheceu esse cara, o Cris, né? Falando do Cris. Pô, foi da hora pra caramba, porque eu tenho vontade de estar junto também, porque o Cris é um cara, né, acolhedor demais, um cara gente boa. Apesar do cara ser um cara foda na luta, ele é um cara foda como pessoa também, sabe? E isso aí é algo que fez bem pra mim, tá fazendo bem, porque meu mestre Simão quer estar junto e a gente tá criando um vínculo da hora. E, pô, eu tenho certeza que isso aí só vai aumentar, sabe? Porque eu tô num lugar bom, com pessoas boas, tô treinando bem, tô feliz, que eu acho que é o mais importante. E é isso, da hora. Luiz, agora vamos lá. Uma pergunta que é um pouquinho mais complicada, porque dependendo que podem achar que é provocação, mas não é. Meu amigo, me fala hoje, na sua visão, como você se sente com relação ao top 15 e se tem alguém do top 15 que você acredita que você, na sua atual forma física, assim, num camp completo, com toda a sua evolução que você teve com o Christian. Fala pra mim um top 15 que você acha que você conseguiria chegar e enfiar a porrada, que seria um casamento assim perfeito pra você. Eu sei que pra você não tem essa questão de encaixe e tudo, mas assim, alguém que você acha que ia render uma luta bacana e você teria condições de entregar uma lutaça e conseguir sair com a vitória. Cara, tem um cara que eu queria lutar. Eu acho que ele é o 15º até, que é o Nur Sultão.
Rosboelli. Esse cara, ele é do Ali também, o meu empresário é o mesmo empresário dele. Só que esse cara, a gente era para ter lutado no Brave, sabe? Uma vez, e a luta caiu. No dia da luta, ele foi, ele não bateu o peso, a gente ainda aceitou a porcentagem que ele pediu, que ele ofereceu, né? E ele não quis depois, ele meio que saiu da luta. Eu acho que ele arrumou uma outra luta que era mais interessante para ele e ele saiu fora. Daí, e quando eu lutei, tipo assim, meses depois, aí eu perdi a luta no Brave, ele comentou, tá ligado? Dando uma zoadinha. Então é tipo assim, eu falei, pô, tá comentando o quê? Ele teve a oportunidade de bater em mim, por que que não bateu? Tá? Quer falar o quê agora? Fugiu da luta, não tem o que falar, né, velho? Então, ele eu acho que seria um cara interessante para mim lutar, até por a gente já ter essa história. E, pô, é um ranqueado do UFC, é um cara que eu quero chegar a qualquer momento, né? Eu sei que ainda é muito cedo, eu acabei de chegar no evento, tenho, né, que provar meu valor aí, mas estamos trabalhando para isso e, como você perguntou, é um cara que seria interessante, eu acho que seria interessante lutar com ele. Bacana, meu irmão. E agora, para a gente concluir, uma das perguntas que a gente mais faz aqui no nosso canal, que é: me diga uma coisa, você agora que está assim, evoluindo fisicamente, está evoluindo muito com o Mestre Christian, como você enxerga a sua carreira no UFC daqui a 5 anos? Já se projeta campeão? Assim, ranqueado, top 15 pelo menos. Como é que você enxerga essa sua carreira? Qual é a sua projeção? Há 5 anos eu quero ser campeão, já quero estar com o cinturão, com certeza. É, a gente vai trabalhar duro para isso, né? Mas 5 anos é bastante tempo, dá para fazer bastante coisa. É, então já me vejo com o cinturão daqui 5 anos, com certeza. Vou trabalhar muito duro para isso, né? É, sei que pode acontecer uns revés no meio do caminho, mas eu estou pronto para isso também. É o que eu falei, nada é novo para mim. Então, vamos embora, vou trabalhar duro, mas daqui 5 anos me vejo com o cinturão aqui, quem sabe dando uma entrevista para você, o cinturão ali atrás, ou, né, ou aqui do lado. Tá marcado então a resenha para daqui a 5 anos, já com cinturão, hein? Quem sabe dar essa Nossa, exclusiva. Pô, meu da amigo, mas hora. imagina só, hein? Você, Carlão e o Marcos Tailandês, os três com o cinturão. E não é algo muito difícil de se imaginar. Carlão já tá ali na porta, tailandês tá chegando, mas assim, peso mosca. É engraçado, né? O tailandês é um cara que eu pedi há muito tempo, já tuitei sobre pedindo ele no UFC. E assim, numa época que no peso mosca não tava muito atrativo. Pô, agora vai chegar. Agora tem Manuel Cap, tem o Kyoji Horiguchi, tem o Pantoja, tem a galera toda agora, justamente no momento que ele, pô, podia ter chegado um pouquinho antes para já ser campeão, mas tá certo, cara. Quem é brabo como ele, quem é brabo como você, quem é brabo como o Carlão, cara, tem que chegar e tá pronto para qualquer um, parceiro, pronto para qualquer um. Mas Não tem essa, todo mundo é homem, sangra também, isso, vambora. isso, desse daí não, cara. Pode tentar amarrar, só cotoveladão, enfiar a porrada, que nem tu fez lá com o chinês, dar-lhe aquele diretão. Pô, cara, cai na hora, meu parceiro, cai na hora. Mas, Luiz, queria agora concluir aqui a entrevista, lhe pedindo para você mandar um recado, pessoal da VTT que está assistindo, pessoal aí de Taubaté, os seguidores do canal também, que te apreciam, gostam muito de você. Queria que você mandasse um recado para essa galera e suas considerações finais, por gentileza. Pô, eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de estar conversando com você aí, né, de estar me apresentando um pouco mais para a galera, né, a minha galera e para sua galera também aí. E, pô, espero que todos estejam na torcida aí, dia 5 de setembro. Vamos estar lá na França, saindo na mão, contra a torcida de todos. E agradeço já, desde já. Sei que vai estar todo mundo aí conectado, mandando energia positiva. E é isso, é Brasil. Vamos embora, estamos pronto. Vamos dar show. Obrigado, irmão. Satisfação. Obrigado mesmo, cara. Luiz, muitíssimo obrigado. Galera, já sabe, né? Compartilha com a rapaziada, já deixa o like, hype o vídeo e não se esqueçam, os